Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje preparei um texto do Antigo Testamento para interpretá-lo e aplicá-lo no nosso dia a dia. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 14. O texto diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto no nosso meio é muito conhecido. O título que eu vou dar ao texto é Aliança do Senhor com Salomão. Esse é o primeiro ponto. No capítulo 6, um capítulo anterior a qual nós lemos, a partir do versículo 12, Salomão, o rei Salomão, filho do rei Davi, faz uma oração a Deus. Ele estende as mãos, se coloca de joelhos na presença de toda a congregação de Israel e faz uma declaração de humildade a Deus. Anote. Ele diz dessa forma: Salomão fala assim: Deus habitaria com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Se não bastasse, ele pede a Deus que a súplica dele e de seu povo Israel fosse ouvida e perdoada. Aqui fala de intercessão. Quando Salomão ora em favor do seu povo, ele está intercedendo por eles. Aí o texto continua: Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou se houver alguma praga ou doença, onde tu dos céus perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos. Olha que oração tremenda. O versículo 36, ele vai dizer: Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, porque todos nós pecamos, né? Não é de forma proposital. Hoje não, hoje nós entendemos o que é o pecado. Nós não temos mais a inclinação para o pecado. Então, nós pecamos, mas não há aquele, aquele erro constante de estar vivendo em pecado. E no versículo 38, ele diz assim: se orarem. Então, veja a preposição aqui. Então, se eu pequei, se você pecou, se nós pecamos, se eu orar, se você orar, se nós orarmos, Deus então, ele virá ao nosso socorro. Ele vai nos ouvir. Interessante que Salomão aqui no capítulo 7, agora no verso 1, ele tendo acabado de orar, desce fogo do céu e consome o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor enche a casa. No versículo 2, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Hoje, você pode entrar na casa do Senhor e sentir a sua glória, a sua presença e o seu cuidado. Hoje, nós brasileiros, nós podemos entrar na casa de Deus porque temos livre acesso para ir e vir. É um privilégio que muitos outros irmãos em algumas localidades do mundo não têm esse acesso. Então, hoje nós podemos entrar na casa de Deus e sentir a sua presença. Veja que
Nesse contexto, por 7 dias, ele celebrou a festa de consagração do templo e no oitavo iniciou a festa dos tabernáculos, que se estendeu por 23 dias. Esse povo é festeiro. E o povo voltou alegre e de coração contente para casa, sabendo do bem que Deus fez a Davi, Salomão e a Israel, seu povo. Então veja que, assim como Deus operou na vida de Davi, abençoando, dando ele longanimidade de dias, dando ele todas as guerras e estabelecendo uma aliança com Davi, assim como foi com Davi, foi com Salomão também. Deus teve o cuidado de estar com Salomão. O versículo 11, então, Salomão termina as duas construções que nós lemos anteriormente: a casa de Deus e a sua casa. E o versículo afirma, a palavra aqui, prosperamente, é muito forte, o efetuou. A palavra prosperamente quer dizer farta, abundante, ou seja, ele teve êxodo. Tudo que ele fez deu certo. Tudo que ele fez acabou se multiplicando. Né? Onde ele colocava a mão, as portas se abriam. Foi assim que aconteceu, porque a bênção de Deus estava com Salomão. Veja que no verso 12, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. De todos os sacrifícios que se oferecia no templo, havia um que me chamou a atenção. Interessante que havia uma oferta que era oferta para o pecado, ou pelo pecado, melhor. Tomava-se um bezerro e um carneiro, e ambos sem defeito, e trazia diante do Senhor. No versículo 13 e no versículo 14 que nós lemos, aqui Deus desce para bater, corrigir e agir com juízo. Nada é por acaso. Vivemos debaixo de um propósito coletivo e individual. Cada um tem, né, um propósito individual. Independente da forma como receba a correção de Deus, ela sempre vai ser pedagógica, funcional e expiatória. Porém, o versículo 14, ele nos convida a humilhar, né? Talvez eu me encontre exaltado, honrado, aplaudido, benquisto, apreciado, condecorado. Dificilmente eu me achegarei a Deus. Nesse cenário, é muito difícil. No entanto, eu vejo Deus aqui também colocando 3 condições para que venhamos a receber 3 bênçãos. Olha que interessante. A primeira é aquele que chama o nome de Deus, ou seja, aquele que ora, aquele que clama, aquele que pede, aquele que tem um momento de comunhão com Deus, aquele que está em sintonia, né? Então veja essa parte do texto, né? Aqui o texto-chave, que é o versículo 14, né? Que chama o nome de Deus. Então está falando de relacionamento, de intimidade. O segundo ponto é se o povo se humilhar, é arrepender do seu pecado. A palavra humilhar é se colocar abaixo, é se colocar deitado, se colocar inferior, né? O terceiro ponto aqui é buscar a face de Deus, que quer dizer persistência. Em outras palavras, fala de disciplina, né? Nós temos que ter o nosso devocional, nós temos que ter o nosso momento de leitura da palavra de Deus, nós temos que ter o momento de oração, temos que ter um momento especial com Deus. Assim como nós temos uma programação semanal ou diária, não importa, nós temos que colocar nessa programação o nosso devocional com Deus. Porque se eu estiver nessas condições, como eu disse agora, vai haver 3 bênçãos especiais na minha vida e na sua vida. Deus vai nos ouvir, Ele vai nos perdoar e Ele vai nos sarar. Porém, é também uma situação que, sinceramente, é desconcertante, né? E que na caminhada cristã, nós acabamos nos envolvendo com tantas coisas, né? Com muitos compromissos, e esquecemos essencialmente desse dever de orar.
E se alterarmos uma palavra nesse texto, ela vai ficar assim: se o meu povo, que não se chama pelo meu nome, estou falando do versículo 14, se não humilhar e orar, não buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus não o ouvirei, não perdoarei o seu pecado e não curarei a sua terra. Olha que coisa tremenda. Se eu não orar, eu estou dizendo para Deus, eu não preciso da sua orientação, eu não dependo da sua palavra, eu não quero o seu relacionamento. E sua opinião e bênção, pouco importa. Eu estou falando isso para Deus. Se eu simplesmente não orar, essa é a minha resposta para Ele. Estou negligenciando todas as vezes que não oro. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele ordena aos homens que orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Está lá em 1 Timóteo 2,8. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, lá no capítulo 18, Jesus conta duas parábolas sobre o dever de orar sempre e a necessidade de humildade diante do Senhor. A primeira parábola é bem conhecida, os irmãos conhecem, é a do juiz iníquo, que está lá em Lucas 18, do 1 ao 8. Vou fazer uma síntese rápida aqui, fala que uma viúva buscava justiça de um juiz que não teme a Deus e nem aos homens, e a viúva, através da sua persistência e pedindo sempre, acaba recebendo justiça. Todos os dias ela estava lá na casa desse juiz, batendo na porta dele, né, de forma insistente. E Jesus usa essa história aqui para ilustrar a importância da oração contínua e da perseverança. Ele inclui dizendo que Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Então veja que, a exemplo dessa mulher, nós também devemos perseverar, devemos persistir, devemos buscar, né? Aqui é essa lição. Aqui é o recado que deixa para nós. E na segunda parábola, no mesmo capítulo, porém do versículo 8 ao versículo 14, Lucas 18, 8, 14, Jesus relata a história de um fariseu e um publicano que vão ao templo orar. E o fariseu se vangloria das suas boas ações, enquanto o publicano, né, o pseudo-pecador, se humilha, pede misericórdia a Deus. Então Jesus ensina que, ao contrário do fariseu aqui nesse contexto, o publicano que se reconhece pecador é o que volta para casa justificado, destacando a importância da humildade diante de Deus. O Salmos 51:17 vai dizer assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 34:17 vai dizer: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmos 55:2, para encerrar, vai dizer assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado dessa breve explicação desse texto e a riqueza de informações, né, que existe nele, para nós colocarmos em prática. Se caso você ficou ainda com alguma dúvida, deixe os seus comentários aqui embaixo. E se gostou, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Até mais.